Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Nicolas, sou químico, especialista em controle de pragas urbanas. Eu já atuo como consultor, responsável técnico, mentor de empresas de dedetização, professor, atuo também no Conselho Regional de Química como membro da Comissão Técnica de Saúde, ajudando aí as empresas de dedetização e também aos consumidores, os clientes que eventualmente estão utilizando desses serviços. E hoje o assunto é para os dedetizadores, principalmente aqueles que trabalham para órgãos públicos. Por exemplo, você está aí na sua empresa e de repente você recebe uma notificação de uma penalidade. Você entra em desespero, o que fazer nessas horas? Fica no vídeo que eu vou te explicar. Mas antes, eu tenho um pedido para fazer. Se inscreve no canal, compartilha, deixe comentário, perguntas, sugestões, que eu prometo que eu vou responder todo mundo. É bom você se inscrever, porque aí o YouTube vai falar que o meu conteúdo é relevante e vai aparecer para mais pessoas ainda. E olha, eu estava vendo na estatística lá, 70% das pessoas que assistem os meus conteúdos ainda não estão inscritos. Eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Então, segue a vinheta! Química e controle de pragas urbanas. Oferecimento: Benu, gestão para empresas de serviço. Bem, meus amigos, principalmente daquelas empresas que trabalham ou começaram a trabalhar para órgãos públicos, a gente sabe que através das famosas licitações, dos pregões presenciais ou pregão eletrônico, você vai lá, disputa aquele cliente e ganha aquele cliente, fecha um contrato legal, começa a prestar serviço para uma prefeitura, para um hospital público e por aí vai. E você está lá prestando serviço, a gente sabe das condições dos aparelhos públicos e de vez em quando acontece que o gestor lá daquele contrato não está satisfeito com o seu serviço ou por algum motivo ele reclama. Agora, como que um gestor público, alguém que está fazendo a gestão do seu contrato dentro de um órgão público faz a reclamação? Ele te notifica, ele manda um documento oficial te notificando, fazendo essa reclamação, dizendo que está insatisfeito. E aí, o que você faz quando você recebe uma notificação dessa? E veja que esse é um assunto sério. Porque o órgão público, diferente de um cliente privado, de um cliente particular, o órgão público ele pode te penalizar. E a penalização pode ser muito pesada. Pode ser uma multa, de acordo com o valor do contrato, ou pode te proibir de participar de novas licitações, às vezes por um mês, às vezes 3 meses, e até 5 anos. Então imagina você que presta serviço para órgãos públicos, tomar uma penalidade de 5 anos sem poder participar de licitações. É bem possível que você corra o risco de falir a sua empresa. Então, para quem trabalha com órgão público ou pretende trabalhar, tem que levar esse assunto muito sério. Em primeiro lugar, é importante dizer que você tem que ser muito atento com o termo de referência desse contrato. Ver exatamente o que está escrito lá, quais são as suas obrigações. Porque, não se engane, vamos fechar esse serviço que vai ser facinho. Se você não executar conforme está lá no contrato ou no termo de referência, você vai receber uma notificação e possivelmente uma penalização. Então você tem que estar muito atento mesmo. Não fique pensando que é igual um cliente privado não, que você vai lá, conversa e resolve tudo numa boa. Muitas vezes não. Isso porque os gestores têm as suas responsabilidades lá. E tem uns que são muito rigorosos. Então, fique atento. Em primeiro lugar, então, analise bem esse contrato, termo de referência, tudo que é a sua obrigação. Você está falando que você tem que fazer termonebulização a cada tanto tempo? Faça. Se está falando que você precisa fazer dessatização de tanto tempo? Faça. Se está falando lá que em caso de reclamação e pedido de reforço, você tem que atendê-lo em 48 horas, você precisa atendê-lo em 48 horas. Porque senão você vai receber uma notificação. Agora, você está executando o serviço direito lá conforme pede, mesmo assim você recebeu uma notificação. Por exemplo, você trabalha para um hospital público e lá tem uma infestação de barata. E você está atuando
conforme manda as normas, do jeito que pediu. E mesmo assim continua a infestação, talvez melhorou um pouco, e aquele gestor te notificou dizendo que não está funcionando, como é que você vai se defender disso? Em primeiro lugar, você precisa sempre aprender a fazer um relatório, o famoso relatório MIP, com fotos, dados, comunicações que você faz para o hospital ou para outro órgão público que você está atuando, das condições que você encontra aquele ambiente. Então, por exemplo, você vai realizar um serviço e você vê que o ambiente está muito sujo, fora das conformidades, você não pode hesitar. Faça um comunicado por escrito, faça um relatório, de preferência com fotos, mostrando que você encontrou aquela situação, que você encontrou aquele ambiente numa situação irregular e que isso vai interferir no controle de pragas. Você precisa notificar antecipadamente, aí é você que vai avisar. Ou se, por exemplo, você atende a algum lugar e você vê que as condições estruturais não são boas, falta tela nas janelas, falta os ralos, entre outras coisas, você precisa notificar. Isso tudo você vai notificar, continua trabalhando e guarda. Por quê? Se lá na frente ele te acionar, você vai mostrar, não, mas eu te avisei, ó, você não fez a sua parte, eu estou fazendo, não, estou usando o produto correto, estou usando o método correto, estou seguindo o contrato, mas você, como gestor, não está fazendo a sua parte. E isso já vai servir para te defender, provavelmente vai resolver a sua defesa. E demonstrar nas normas técnicas também o que é o controle de pragas. O controle de pragas, segundo a RDC 622, é um conjunto de medidas preventivas, corretivas e depois disso a aplicação de produtos químicos. Então você precisa demonstrar isso e comprovar isso para o seu cliente. Agora, se você não fez nada disso e depois reclamar, aí ferrou. Aí como é que você vai fazer? Então você tem que avisar antecipadamente, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que é muito comum, marca-se de fazer controle de pragas em determinado ambiente. Chega lá, metade do ambiente está sendo utilizado, não se deixa, a porta está trancada, você não consegue fazer. Precisa notificar. Estive aí conforme combinado, consegui fazer o serviço parcialmente, por isso não tem como garantir a qualidade. Tem que fazer isso. Eu já tive contratos que eu rescindi com o poder público. Por quê? Porque eles não tinham as medidas preventivas corretas, eu tinha que ficar fazendo vários reforços, gastando mais produto, gastando mais deslocamento, e eu falei, não, eu não posso me sujeitar a isso. Ou vocês consertam, ou eu prefiro rescindir o contrato. Não é simples, você precisa ter um amparo jurídico para tudo isso, mas você precisa aprender a se respaldar, para você não tomar na cabeça. Canso de ver pessoas tomando notificação e depois não conseguem se defender, e aí tem que pagar uma multa caríssima, ou fica impedido de licitar, ou tem que gastar uma fortuna com advogados para fazer a sua defesa. Então, meus amigos, é isso. Você quer saber mais informações, quer saber mais dicas, quer trocar conhecimento? Na descrição desse vídeo tem um link, clica nesse link, se inscreva para participar do nosso grupo de dedetizadores. Lá você vai poder trocar informações, experiências com várias dedetizadoras do Brasil inteiro e até em alguns outros países. Além de poder estar falando comigo, onde eu estou lá, tirando dúvidas, dando sugestões e aprendendo também, porque ninguém sabe tudo. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.